Mas, Cláudia, os meus problemas atuais não têm nada a ver com o meu passado. Eu tive uma infância absolutamente feliz e tranquila, por isso eu não tenho traumas. Essa afirmação faz sentido para você? Se faz, fica aqui comigo que eu vou contar um pouquinho para você como isso pode ser uma grande armadilha no seu sucesso e na sua felicidade. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Cláudia Menezes, eu sou terapeuta holística e hoje eu vim trazer um assunto muito importante que pode impactar bastante a sua situação de vida, os seus problemas atuais. Muitas vezes, quando eu converso com as pessoas sobre o método terapêutico que eu utilizo, que eu denominei como método Raízes 7, método terapêutico Raízes 7, ele tem como fundamento buscar as origens raízes dos nossos problemas e dificuldades emocionais, os nossos problemas atuais enfrentados com origens lá atrás na nossa primeira infância, na maior parte na nossa primeira infância, nos primeiros 7 anos de vida. Portanto, nós vamos buscar lá atrás isso. E muitas pessoas questionam, mas Cláudia, eu tive uma infância feliz, não tenho nada. E muitas circunstâncias são verificadas, inclusive com os familiares. Não, realmente, fulano teve uma infância feliz e tranquila, foi amado, foi desejado, foi acolhido, não teve maiores problemas. E, no entanto, muitas vezes se observa grandes dificuldades na vida atual. Não, Cláudia, mas eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema no meu casamento, é um problema com um colega de trabalho, ou um chefe, ou um funcionário que está me dando uma dor de cabeça. Problemas acontecem na nossa vida de maneira contínua. Porém, quando isso se torna um ciclo e passa a impactar as nossas emoções, nós temos que verificar se não existe uma raiz mais profunda aí. Entretanto, é um equívoco nós pensarmos que não tem nenhuma relação com a nossa infância. Algum problema vivenciado nisso. Por quê? Hoje eu vou trazer para vocês 4 tipos de raízes que nós vamos verificar porque não tem embasamento. Às vezes, simplesmente eu ter uma infância feliz, eu não posso ter um problema originado lá na minha infância. Primeira raiz que nós vamos trazer, o nome da raiz, a raiz imaginária, a raiz criada por aquela pessoa. Nossa, como assim uma raiz criada? Sim, uma raiz criada. Vou te dar um exemplo aqui, vivido em consultório. Uma situação de um relaxamento, paciente trazendo uma cena de infância de muito cedo, uma cena de colo praticamente, perto dos 2 anos de idade, e a paciente vivencia o seguinte fato: a minha mãe está num campo aberto e eu estou querendo colo. Estou vendo várias pessoas, é um parque de diversões e eu estou pedindo colo para minha mãe e a minha mãe não me pegou no colo, me deixou no colo de outra pessoa, me deixou no chão, não me recordo agora, para poder ir com o meu pai na roda gigante. E nesse momento eu estava precisando do apoio da mãe, eu estava carente ali da mãe, dessa circunstância, e eu me senti abandonado, me senti rejeitado. Trouxe isso para situações de vida aonde tinha conflito com o relacionamento conjugal, aonde tinha conflito com amizades, aonde tinha uma série de desgastes emocionais devido a um sentimento de rejeição. Quando essa pessoa trouxe essa situação, ela entrou e contou para a família, contou para a mãe. E a mãe disse, mas eu nunca andei numa roda gigante, eu nunca deixei você no colo de alguém para essa circunstância. Então, muitas vezes, a criança cria uma situação a partir de uma outra. Por exemplo, vou te falar um outro caso. O paciente chegou no consultório com problemas para resolver da vida atual, de trabalho, de relacionamento, enfim, nem vem ao caso todos os detalhes,
Porém, numa vivência, ele traz uma situação de que ele quebrou a perna. Então tá com dor na perna, é uma situação desagradável, eu tô aqui com dor, eu caí da árvore. Porém, ao analisar mais profundamente, o próprio traz a situação verdadeira. Quem realmente tinha quebrado a perna era um amiguinho da escola. E naquele momento, na cabecinha daquela criança de 5, 6 anos, quando aconteceu o fato, ele que tinha quebrado a perna. Por quê? O amiguinho, ao quebrar a perna, teve a atenção dos professores, teve a atenção dos colegas, ficou todo mundo escrevendo no gesso do amiguinho, na perna do amiguinho. E ele desejou, por uma inveja, ter essa atenção. Ele não estava tendo essa atenção. Nesse caso específico, ele também cria uma situação na sua própria mente de que aquilo aconteceu com ele. Então, essa é a primeira raiz que a gente traz, a raiz criada pela própria mente. Cláudia, faz diferença? Não, não faz diferença. Se aconteceu com você o fato, ou se a sua mente criou aquela circunstância, rodou daquela forma, tem o mesmo peso na sua vida. Não importa se não aconteceu, se em algum momento, sem perceber mesmo, você criou ou imaginou uma situação que pode ter um impacto nos seus problemas atuais, aquilo lá, enquanto você não trouxer aquilo, ele pode continuar te atrapalhando. Então, não faz diferença para quem aconteceu ou para quem imaginou. Nós já sabemos que a mente não trabalha nesse nível, a mente trabalha no mesmo nível, a imaginação e a verdade. Então, não importa se aconteceu ou não, para a sua mente, naquele momento aconteceu. Então, quando você traz e descobre que isso às vezes é uma própria criação, você ressignifica tudo isso e consegue se desligar daquela raiz. Então vamos lá, vamos para a próxima raiz. A próxima raiz é a raiz simples. O que é a raiz simples? Vamos lá. A raiz simples é exatamente o que o nome já está dizendo. Muitos problemas vivenciados em consultório não têm origem em grandes traumas, em grandes catástrofes, em pessoas que foram espancadas ou tiveram grandes perdas ou algo muito significativo. Muitas vezes, a raiz de um problema que pode estar atrapalhando enormemente a sua vida é uma coisinha de nada. É um pequenininho, é uma situaçãozinha boba. Eu vou te dar um exemplo aqui. Teve uma situação que a pessoa trouxe uma vivência com um medo absurdo de morte, no sentido de ser enterrado vivo. Nossa, mas a pessoa tinha esse pavor, né, de pensar em ser enterrada viva, né? Deve ser realmente uma coisa bastante desagradável. Porém, a pessoa não tinha uma situação para ter uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade por conta de uma situação que ela não está vivendo, certo? E dentro de um relaxamento, de uma vivência da prática do consultório, ela trouxe uma situação de quando pequena, quando criança, acredito que uns 4 anos, ela ouviu uma história de um parente que estava contando o caso de uma pessoa que tinha sido enterrada viva e que tinha lá o arranhado no caixão e que a pessoa se virou e foi encontrada em outra posição. Então, isso ficou arquivado na cabeça daquela criança como uma possibilidade muito certa de acontecer com ela. Ela não tem o crivo da racionalidade nessa idade, não tem como pensar, olha, eu posso evitar isso, eu posso pedir para tirar os meus órgãos, eu posso pedir para ser cremado, eu posso pedir qualquer coisa, né, que é dentro da razão. Não, a medicina não faz mais isso já aconteceu mais antigamente, com outras circunstâncias. A hora que a criança ouve alguma coisa, ela grava aquilo sem ter o raciocínio a respeito daquilo.
Então ficou um medo absurdo por uma coisa que ela ouviu. Simplesmente não aconteceu nada, a infância feliz, está tudo maravilhoso, mas uma raiz simples. Muitas vezes, um filme que a criança assiste, ficou gravado uma mensagem. Muitas vezes assistia televisão dormindo, ouve alguma mensagenzinha que fica gravada. E isso pode atrapalhar bastante a sua vida em diversos setores. Pode atrapalhar num trabalho, pode atrapalhar num relacionamento, pode te tirar algumas oportunidades. É uma raiz muito simples. Outro caso muito frequente em consultório é o caso da pessoa realmente feliz, com uma infância muito recheada de coisas boas. Então, olha, mas eu sempre recebi tudo. Eu tive o maior cuidado dos meus pais. O meu quarto era maravilhoso. Eu tinha as bicicletas que eu queria, os jogos, os amiguinhos. Eu tive tudo que eu queria. Todo mundo fez tudo por mim. Eu tinha a roupa que eu queria. O que eu pedia estava sempre à mão. Eu comia. Enfim, tudo sempre feito de acordo com o que a criança queria, na idade até os 7 anos, principalmente. Muitas vezes a pessoa até não se recorda, né? Mas falam também para ela. E muitas se recordam da sua infância, relatando que realmente tiveram tudo na mão. Muitos casos desses trazidos em consultório, a pessoa vem, tá tudo bem na vida, porém ela gosta do trabalho que ela faz, ela está num trabalho maravilhoso, só que o que acontece? Muitas vezes ela não consegue progredir nesse trabalho. Ela olha, tem uma situação de promoção no trabalho, por exemplo, e ela olha para aquela situação e fala: eu não vou dar conta, eu acho que eu não consigo fazer isso. E vai procrastinando. Então, ó, uma dica aí para você pensar: será que você está procrastinando porque é uma coisa que você não quer fazer? Ou é porque é uma coisa que está te assustando muito porque você acha que não consegue fazer, que não dá conta? Anota essa dica aí. O que acontecia? Pessoal, nessas situações, né? O que aconteceu nesse caso específico? Ele não conseguia desenvolver no trabalho, não conseguia assumir novas posturas, novas posições, novos cargos, porque eu não vou conseguir. Não só no trabalho, como alguns relacionamentos pessoais, eu não vou conseguir desenvolver nisso. E trazendo em relaxamento o que essa pessoa trouxe, e alguns outros casos, mas estou falando de um caso específico, trouxe que foi implantado aos poucos, ela absorveu, não absorveu simplesmente o amor que foi dedicado a ela. Foi dedicado a ela tanto amor, mas tanta proteção, que ela foi se sentindo cada vez mais incapaz. Eu preciso dos outros. Eu sozinho não consigo dar conta. Eu preciso que a mãe faça por mim, que o pai faça por mim, que o avô, alguém que esteja cuidando, faça por mim, porque eu não dou conta. Eu sou insuficiente, eu sou incapaz. Me mostraram com todo amor que o valor é da minha mãe, que o valor é do meu pai. Entende? Então, muitas vezes aquela infância recheada de coisas e de proteção e de cuidado deixam a criança e o adulto posteriormente numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade perante a vida. Essa então é a segunda raiz, uma raiz simples que pode fazer toda a diferença na sua vida. Agora a gente vai falar sobre a terceira raiz. A terceira raiz é a raiz inconsciente. O que é a raiz inconsciente, Cláudia? A raiz inconsciente tem a ver, muitas vezes, com os problemas, as dificuldades, os traumas, muitas vezes, que nós deletamos. Nós simplesmente não lembramos. Né? Mas não lembramos, não aconteceu, né? Então a mente tem bastante artimanhas. Às vezes você se lembra de algo criado, de algo que não aconteceu, e às vezes você não se lembra de algo que aconteceu.
O que vale? Vale o que você traz, libera a energia da emoção e traz um novo significado para isso, traz uma nova construção para isso. A partir daí você consegue, tá ok, certo? Mas enquanto você ignora isso, você não consegue trabalhar. Então, muitas vezes você tem alguma coisinha guardada lá, ou alguma coisona guardada lá, e não é porque você não se lembra disso que ela não esteja te afetando, que não esteja atrapalhando a sua vida, esteja dificultando os seus acessos profissionais, emocionais, seus relacionamentos pessoais. Por exemplo, nesse caso, trazido no consultório, uma moça veio com problemas de relacionamento. Ela tinha um problema de autoestima, então bastante dificuldade ali no relacionamento conjugal, certo? O que ela trouxe dentro desta vivência dela? Primeiro, ela relatou: não, tá tudo bem, eu tive uma infância ótima, não tem nenhum problema, nada mais grave aconteceu na minha vida. Dentro dessa vivência dela, tudo bem, então vamos ver as coisas boas, né? Vamos relembrar as coisas boas da sua vivência. E dentro dessa circunstância de vivência, ela trouxe: tô vendo meu aniversário, que bacana, os seus aniversários são legais. Não, meus aniversários são muito bons, são cheios de amigos, cheios de presentes, de festas. Que legal, e você ganhou bastante presente? Eu ganhei bastante presente, estava tudo muito bacana, e de repente foi se transformando essa emoção e a pessoa trouxe o que aconteceu à tona. Um determinado aniversário, o pai não estava presente. Algo aconteceu, os pais estavam separados e o pai não esteve nesse aniversário, e ela gravou isso de uma maneira muito profunda, muito significativa na vida. Então, tinha esse sentimento de rejeição dentro dela, sem ao menos se lembrar que isso tinha acontecido, e isso boicotava toda a vida e todo o relacionamento. Outra circunstância que costuma ser muito apagada da memória: os casos de abusos ou casos de acidentes, coisas mais sérias. Acidentes, muitas vezes as outras pessoas podem comprovar que houve ou não. Às vezes, acidentes nem sempre muito graves, mas situações que muitas vezes aconteceram, acidentes domésticos, e a mãe nem falou para a criança, ou nem está lembrando em algumas circunstâncias, e aquilo ficou gravado de uma maneira profunda. Casos de abuso também. Lembrando aqui que nós não podemos dizer que casos de abuso, quando a pessoa traz, isso é uma prova de que aconteceu ou que a pessoa criou isso. Tanto pode ser uma criação da cabeça, qualquer problema, mas por que eu estou falando do caso do abuso? Eu falo porque isso nunca pode ser utilizado como uma prova jurídica. O que você traz pode ser uma criação e sim, pode ser uma vivência real. Como eu falei anteriormente, você pode deletar algo que aconteceu ou criar algo que não aconteceu, certo? Mas o importante é o que está na mente. Isso dita como você se sente, como você se relaciona na vida atual, nos seus relacionamentos e na sua profissão, certo? Então, nós temos que tirar e trazer essas raízes para que isso seja ressignificado. Muitos casos de abuso. Outro caso de consultório: a cliente era muito obesa, tinha problemas de obesidade e não conseguia por nenhuma forma tratar a obesidade dela, não entendia os motivos inconscientes desse comer compulsivo. E numa vivência, ela trouxe que tinha sido abusada pelo pai. Como forma de proteção para o seu corpo, ela comia, porque a gordura tem um aspecto mental de proteção. Eu protejo o meu corpo de outro de fora. E trouxe uma situação que ela não se lembrava. Aqui não estou questionando se aconteceu ou não aconteceu. Porém, o que a mente dela tinha gravado é que sim, aconteceu. E, portanto,
uma forma de se proteger. A mente está sempre trabalhando para nos proteger. Então, essa é a terceira raiz. Agora, eu vou falar de uma raiz um pouco diferente, menos conhecida pela maioria das pessoas. A raiz Mecei. O que é Mecei, Cláudia? Eu falei um pouquinho sobre a Mecei em um outro vídeo meu. Se você quiser conferir, vai lá no canal, assiste e você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Vou trazer aqui novamente para quem não assistiu o vídeo anterior ficar a par do que nós estamos falando. Raiz Mecei. Muitos casos vividos em consultório, nós trazemos o paciente, o cliente, e ele está numa circunstância, numa vivência que aparentemente não pertence à vida dele. Muitas vezes o que acontece? Ele se vê em uma circunstância diferente, um corpo diferente, uma época diferente, com pessoas diferentes que ele não conhece. E aí nós vamos investigar um pouquinho mais para saber o que está acontecendo nessa mente. Num simpósio internacional em 1998, em Florianópolis, o meu pai, o psicólogo e parapsicólogo Dr. Onofre Antônio de Menezes, trouxe uma descoberta, apresentou uma descoberta dele, já publicada anteriormente em livro na década de 80, referente a esse fenômeno que nós denominamos Mecei. O que vem a ser a Mecei, que eu estava falando para vocês? Muitas vezes as pessoas estão trazendo vivências que aparentemente não parecem com nada da vida atual que elas têm. E aí nós nos perguntamos, o que está acontecendo? Como assim? É uma vivência anterior? Aqui eu não estou para falar para você se sim, acredite numa reencarnação ou não acredite numa reencarnação. O que eu estou trabalhando com alguns casos de consultório e o desenrolar deles. Nós podemos sim ter essa transmissão, essa raiz. Então, a raiz MC, o que ela traz? Numa vivência de consultório, a pessoa está relaxando e de repente tem uma vivência de uma época anterior ao nascimento dela. E ela é precisa, geralmente, são tantos anos, ou estou em tal lugar, o meu corpo é assim, ou assado, e está acontecendo uma determinada situação. O que nós perguntamos para esse paciente? Como isso foi parar na sua mente, certo? Vou contar um caso para vocês aqui de vivência de consultório. O rapaz ele tinha muito medo, o rapaz tinha muito medo de água, de piscina, se sentia apavorado numa circunstância, uma piscina, uma lagoa, qualquer coisa que ele pudesse, pensando em afogamento, pensando numa circunstância de se afogar. Ele tinha um pavor absoluto, absurdo de estar perto de uma piscina, de uma lagoa, enfim, um medo de água muito grande, mar, qualquer coisa relacionada. O que aconteceu? Numa vivência no consultório, ele trouxe uma situação. Eu estou no mar, eu estou boiando, estou com dificuldade aqui, eu estou perdido no meio do mar. E eu sou loiro, eu sou gordo, eu estou vendo os meus pais se aproximando em um barco, eles também são gordos. E ele relatou a época. E quando ele trouxe o ano, isso era 14 anos antes dele nascer. E aí, mas como assim essa vivência? Como assim esse outro corpo, essa outra circunstância? Dentro da vivência que ele mesmo trouxe, mas como? O que é? O que acontece? Olha, está se aproximando um barco. E esse barco veio para me tirar do mar, porque eu estava assustado, eu estava me afogando, eu caí no mar de alguma forma. E eu vejo aqui as pessoas do barco, os tripulantes, não sei bem ao certo nome,
me tirando do mar, me puxando para dentro do barco, certo? Nessa circunstância, nós perguntamos para ele como isso foi parar na sua mente. Como essa circunstância anterior à sua vivência atual foi parar. E no mesmo momento ele trouxe: eu tenho 7 anos de idade, estou num churrasco em família e tenho 2 primos que estão se afogando. E eu fiquei muito assustado. Nesse momento que eu fiquei na frequência de medo, eu captei da mente do meu avô que passou por essa situação. Eu não me recordo agora se era o avô que passou ou se era um parente do avô, o avô viu a circunstância e passou para a mente dele nesse exato momento que ele vibrou na mesma frequência de medo. Eu falei bastante no vídeo anterior, quando nós vibramos numa frequência de amor, nós captamos o amor. Nós vibramos positivamente, nós captamos coisas positivas, inteligência universal. Agora, quando nós vibramos na frequência do medo, na frequência da raiva, nós também captamos, somos antenas. O medo estava sendo captado ali com 7 anos, mas esse afogamento do mar não era uma vivência dele. Ele trouxe uma vivência do avô, que passou para a cabeça do pai, que passou para a cabecinha dele. Naquele momento, ele conseguiu fazer a conexão de como chegou até a mente dele essa informação, essa vivência, esse trauma. Então, o que acontece? Nesse momento, ele entende que aquela vivência não é uma vivência dele e consegue se libertar dessa emoção e consegue fazer essa ressignificação. Muitas vezes, nesse caso específico, atrapalhava muito. Pode ser que você fale assim, mas ter um medo de água pode não atrapalhar. Ok, pode ser que para algumas pessoas não atrapalhe mesmo, ela simplesmente não tenha nada. Mas nós tivemos casos, por exemplo, de pessoas, de professores de natação, que de uma hora para outra não conseguiam chegar mais perto de uma piscina. E eram pessoas felizes e realizadas com a profissão, mas que não estavam mais conseguindo exercitar por causa de algum trauma. Outra circunstância que se viveu em consultório, que eu vou trazer aqui para vocês hoje, é o caso de uma moça que ela tinha um filho, amava muito esse filho, andava sempre com ele para cima e para baixo, cuidava com muito amor. Porém, dentro dela, inexplicavelmente, segundo o conceito dela, ela tinha um desejo, um ímpeto, assim, de quando andando na rua de mãos dadas com a criança, de jogar a criança embaixo de um carro. Quando ela via uma faca, ela tinha um ímpeto de matar o filho e ela não desejava isso e ela estava apavorada com a possibilidade de ter um surto e acontecer alguma coisa, porque ela amava muito a criança, mas ela não conseguia controlar esses impulsos, não no sentido de fazer, porque efetivamente não fez nada, mas não conseguia evitar de sentir esses impulsos. E na vivência, o que ela trouxe? Ela trouxe uma situação vivida pelo bisavô. O bisavô tinha, sim, assassinado uma pessoa a facadas e num determinado momento que ela sentiu raiva do filho por ele estar fazendo uma arte, ela captou essa raiva do avô e tinha esse impulso com a criança. Se libertando disso, acabou completamente essa dificuldade que ela tinha, esse sentimento ruim que ela trazia. Ela trouxe uma memória que não era dela, que foi captada dela. Então, mais uma vez, aqui esses casos que eu estou trazendo de pessoas que contaram como foi a trajetória. Passou para a cabeça de tal pessoa, passou para a cabeça de tal pessoa em tal data, em tal circunstância e veio até a minha em tal data. A pessoa traz todo o caminho certinho.
Mas aqui eu não estou para falar de casos que eventualmente possam ser ou não vidas passadas. Não estou aqui para mexer com a crença de ninguém. Estou aqui para trazer um caso que sim, esta é uma possibilidade de captação. E essa foi uma descoberta trazida pelo meu pai e apresentada em 2 congressos internacionais de medicina e de física quântica. Então, muito valiosa essa informação. Da mesma forma que nós podemos captar isso, mensagens, emoções, conhecimento, imagens, nós podemos captar coisas boas, frequências boas. O conhecimento que nós podemos vibrar e captar das pessoas não precisa ser só o ruim. Eu não preciso captar necessariamente só um trauma. Eu posso captar uma informação. Sabe quando você de repente está numa circunstância assim, pensando ou fazendo uma pergunta e de repente te vem uma intuição? Isso é sim uma resposta do universo para você. Muitas vezes a gente fala que o que é importante você trabalhar? É importante você sempre jogar as perguntas para o universo. Joga as perguntas porque você consegue também captar as respostas boas e positivas para a sua circunstância. Basta você estar numa frequência boa. A gente ouve sempre falar assim, o segredo, vamos vibracionar isso. Sim, isso é verdade. Isso basta? Não, isso não basta, porque se você tiver um bloqueio ali atrás, você vai ficar pensando, falando coisas positivas aqui, mas isso aqui pode estar te atrapalhando e boicotando, uma coisa anula a outra. O positivo e o negativo eu fico no zero. Certo? Agora, quando eu tiro a parte do meu bloqueio, eu posso ter acesso à minha potencialidade máxima e você pode ser muito mais incrível do que você imagina. Então, para fechar esse vídeo, o que eu queria falar para vocês? Falar, é muito importante, independente se você teve uma infância feliz, pode ser sim que a raiz dos seus problemas esteja, e muito provavelmente esteja lá no seu passado, lá na sua primeira infância. E tá tudo bem, não precisa ser nada mirabolante, não precisa ter ninguém culpado, responsável, mocinho, né, vítima e algoz na sua infância, na sua circunstância. Simplesmente pode ser uma causa simples, pode ser uma causa imaginada ou criada, pode ser uma raiz inconsciente que você bloqueou para te proteger, e pode sim ser algo captado de outra pessoa, porque você estava numa frequência, certo? Então, é muito importante identificar se você tem um problema hoje que está te atrapalhando. Vamos verificar. É um ciclo? Isso sempre acontece? Você está procrastinando sempre? Você não consegue ter autoconfiança? Você não consegue se dar bem nos relacionamentos? Você gosta do seu trabalho, mas não consegue perceber que você é capaz de abraçar aquilo, não se acha bom para determinada situação? Vale a pena você investigar lá no seu passado para a gente poder trazer uma nova história, desligar das emoções e trazer uma nova construção para que você possa ser mais e mais feliz e mais próspero. Então, se você gostou do vídeo, se isso faz sentido para você, se ele pode ser importante para alguém, compartilha, curte aqui, se inscreve no canal. Estou no YouTube, Instagram, Facebook. Compartilha com os amigos. Deixa a sua opinião a respeito do vídeo, o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer que eu traga para um próximo vídeo, para a gente sempre poder trazer conteúdos bons para a melhoria da vida das pessoas. E eu te vejo no próximo vídeo.